A assessoria econômica do Sistema Farsul divulgou os índices de inflação dos custos de produção e de receita dos produtores rurais no mês de maio. A economista Daniele Guimarães nos detalha os números. Começamos pela remuneração do produtor. O nosso índice de preços recebidos pelo produtor, ele teve alta nesse mês de maio, principalmente em função da valorização do câmbio, né? Alguns preços já melhorando. Em compensação, no acumulado em 12 meses, a queda é muito forte dos preços, é de mais de 18%, e isso representa uma receita menor, né? Mesmo que os custos estejam em queda, os preços caem muito mais, então o bolso do produtor vai sentir, né, nessa safra. Quais os produtos que os preços reagiram? Os preços nesse mês foram positivos para a maior parte dos produtos que a gente analisa. A soja teve a valorização de 13,5%, o trigo, que estava há muito tempo estagnado num patamar baixo, ainda que não tenha chego num patamar satisfatório, né, para arcar com os custos, ele teve uma valorização boa de 3%, o leite se valorizou, o milho também, então a maior parte dos produtos teve aí uma valorização em função desse efeito do câmbio. Economista Daniele Guimarães. E os custos de produção como estão? Os custos de produção nesse mês de maio tiveram queda de 1,3%, o que é bastante diferente do que a gente vem observado, porque como a maior parte dos custos são agroquímicos e fertilizantes, sempre que a gente tem uma valorização do câmbio, o custo aumenta, porque esses produtos são importados. Só que nesse mês a gente teve uma valorização do câmbio e uma deflação dos custos. Isso porque o mês de maio, ele é um mês que historicamente apresenta custos menores para fertilizantes, fungicidas e herbicidas. Então é um efeito mais sazonal do que qualquer outra coisa. E o que se pode projetar para os próximos meses? Eu sei que não é fácil uma projeção. É difícil projetar justamente por essa questão de a maior parte dos insumos serem importados, então fica muito dependente do dólar, assim como a comercialização dos produtos também depende bastante da taxa de câmbio. Então, como o câmbio está refletindo nesses últimos anos os efeitos políticos, né, mais do que os efeitos econômicos, fica muito difícil realmente de prever. O que a gente pode indicar é que fiquem atentos para os relatórios da Farsul. O relatório de final de ano do ano passado da assessoria econômica indicou os períodos mais adequados para adquirir os insumos, e isso segue se confirmando. O mês de maio, que a gente indicou no relatório do ano passado como o mais benéfico para consumir uma série de insumos, se confirmou nesse ano, então a gente pode indicar que fiquem atentos para essas informações. No mais, infelizmente, a gente fica aí dependendo da taxa de câmbio. O produtor ainda tem muita soja para comercializar? Na realidade, a gente observou nesse ano um pouco de antecipação da comercialização da soja e de outros produtos, né? O produtor, ele acabou se antecipando um pouco na comercialização justamente para aproveitar e para também se proteger das variações da taxa de câmbio. Eu não sei te afirmar ao certo se ainda existe muita soja estocada para comercializar, mas eu sei que teve uma antecipação da comercialização. Eu acredito que nos próximos meses a comercialização seja um pouco mais baixa, que a gente viu o mês de abril e maio bem forte. Ouvimos a economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica do Sistema Farsul. Para a Rádio Agerte, Eduardo